Olá, bom dia, aqui é o presbítero Leonardo Mesquita, que vos fala nesta manhã de quinta-feira, trazendo para você mais um pão diário. Já quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, abençoe vidas através do pão diário, através do canal Avivamento da Última Hora. Nós precisamos apenas de 3 inscritos para chegar à marca de 400 inscritos e aí avançarmos cada dia mais. Vamos lá, vamos ajudar, vamos entrar nesse projeto, em nome de Jesus. Conto com você. Vamos entrar agora na palavra de Deus. E o tema da nossa palavra desta manhã, no estudo da nossa revista da Escola Bíblica, tem como tema a santificação inicial na jornada, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. E a palavra de Deus diz desta maneira para nós: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do nosso Deus. É interessante dizer esta palavra que nós lemos agora há pouco, 1 Coríntios 6,11, quando o apóstolo Paulo ele vai enfatizar para a igreja de Coríntios, dizendo que alguns, de haver sido, alguns têm sido, mas a vez de ter sido lavado, mas a vez de ter sido santificado, mas a vez sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do nosso Deus. E ele vai dizer que alguns, quando o apóstolo Paulo afirma que alguns, né, ele está afirmando que não são todos, né? É tipo quando alguém fala para você, toda a congregação vai para determinado retiro espiritual, e alguém vai dizer, não, todos não vão, mas alguns vão. Então esse alguns, ele deixa assim bem claro que não deixa claro a porcentagem. Alguns pode ser 3%, pode ser 10%, ou seja, alguns. Pode ser, o apóstolo vai, dessa forma que ele coloca, ele está colocando que alguns podem ser lavados, alguns podem ser santificado, alguns devem ser, a vez de ser justificado, ter sido justificado em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, alguns, ele começa com a palavra alguns, e esse alguns, como eu estava dizendo, ele deixa assim uma coisa, de certa forma, não tão clara para nós, mas naquela época, ele falando para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo tinha razões para falar isso. Por quê? Porque a igreja de Corinto, ela era uma igreja que ela era cheia de pessoas com os dons espirituais, mas também era uma igreja problemática, era uma igreja que tinha os seus problemas e muitos problemas, né? Mas pelo que eu entendo, por que eu entendo dessa forma? Porque se a igreja tem os dons, mas se não tem os problemas, não tem as enfermidades, como é que alguém que teve o dom de curas poderia usar os dons se não tinha alguém enfermo? Como é que alguém poderia usar os dons de profetizar? Enfim, se não houvesse a necessidade da igreja. Então ela era, segundo algumas pessoas, falam que era uma igreja completa dos dons, porém completa de pessoas problemáticas, para que essas pessoas que tinham os dons pudessem exercitar e aperfeiçoar os dons espirituais. Louvado seja Deus. Então, o que é que eu entendo com esta palavra? Alguns, né? Então, hoje nós entendemos que alguns dos nossos irmãos têm levado a obra de Deus a sério. Por que alguns? Porque a minoria é que tem levado as coisas de Deus muito a sério, né? E muitos são aqueles que têm levado uma vida, vamos dizer assim, descompromissada com a obra do Senhor, com a causa do Evangelho, preocupado com seus afazeres, né? Mas quando eu entendo que eu preciso estar dedicado na obra do Senhor, eu vou entender que eu preciso cada dia mais buscar a presença do Senhor, me santificar, me separar, estar preparado para a missão que o Senhor tem confiado em minhas mãos, em suas mãos, e por isso é muito necessário que nós possamos estar firme
no propósito de servir a Deus, de buscar a ser servos dedicados, servos separados para o santo ministério, e fazer isso com diligência, fazer isso com sabedoria, ser uma pessoa ativa no ministério, na igreja, fazer a obra do Senhor. Mais detalhe, temos que fazer isso não para agradar o pastor, não para agradar a igreja, mas sim para agradar aquele que nos chamou, Cristo Jesus, que nos chamou para o santo ministério. Nós temos que entender isso, queridos. E quando nós entendemos isso, nós começamos a trilhar um novo caminho, um novo propósito, e o Senhor vai nos honrar sempre. O Senhor vai estar ao nosso lado a cada momento das nossas vidas. Então, que nós possamos ficar com esta palavra da parte do nosso Deus, né? Que possamos entender qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, por que eu sou separado para Deus. Jesus nos separou para uma grande obra, meus amados irmãos. Por isso é que diz o tema, sermos santificados no início da jornada, né? E continuarmos buscando cada dia mais a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra. Amém e graças a Deus. Aqui já para a gente entrarmos na oração, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, fazendo o penúltimo pão diário desta semana. Que Deus em Cristo nos abençoe, estenda sua mão de poder, abençoe para a vida do irmão Alessandro, do irmão Francisco da Energisa, que os dois trabalham na Energisa e moram ali em Gurupi, né? A irmã Ivani, ali no Gurupi também, pastor Robson Maia, presbítero Marcelo Augusto, presbítero Flávio, que está viajando para Goiânia, viajou para Goiânia ontem à noite. Que Deus abençoe sua vida, lhe guardando, livrando de todo mal, e aquilo a qual o Senhor foi fazer, que dê tudo certo em nome de Jesus. E apresento aqui também a vida da minha esposa, minha companheira, mais uma vez também, que Deus abençoe a vida dela. Grande companheira tem sido a minha esposa na minha vida. E assim, todos aqueles que têm a Donete ali em Santa Bárbara do Pará, que tem acompanhado pelo TikTok, o pastor Jardson Souza, lá em Belém do Pará. Enfim, todos os meus amados irmãos, Adriê, que tem acompanhado também, creio eu, o programa Pão Diário. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão. A missionária Josélia, que já passou por uma cirurgia recentemente, é a segunda que ela passou em menos de 6 meses, né? Mas Deus continua e vai continuar dando vitória para a nossa amada irmã. Que Deus abençoe a missionária Josélia, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estaremos orando nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, diante da tua presença. Senhor, que apresento toda a vida dos meus irmãos que eu mencionei, aqueles que têm assistido o Pão Diário, cada um que está inscrito no canal Avivamento da Última Hora. Abençoa de forma especial. Abençoa o irmão Nazareno, que tem acompanhado o Pão Diário, caminhoneiro nesse Brasil afora, e abençoa a vida dele, Senhor. Abençoa todos os meus irmãos que têm assistido e acompanhado o Pão Diário, a missionária, a irmã Aparecida, presbítero Fidelício, que o Senhor abençoe a vida dos teus servos, pastor Hélio, sua família, Pai, toda a congregação se adserta, abençoa em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde